Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a reencarnação seria uma doutrina racista. A resposta é sim, pelo menos da forma como Allan Kardec colocou a doutrina. E o que eu acho que vale para a doutrina do modo geral, a doutrina da reencarnação de um modo geral, já que é uma doutrina evolucionista na sua essência. E quando você fala em evolução, você fala do mais forte comendo o mais fraco. Isso é evolução, para sobreviver sempre os mais fortes. Mas existem outros problemas com a ideia da reencarnação. A ideia da reencarnação transforma a glória que deveria ser dada para Deus, pela salvação, em glória para o homem. Por quê? Porque o homem vai dizer que ele foi salvo, ele eliminou o seu karma por causa do seu esforço humano. Agora veja só o que diz o profeta Isaías em capítulo 43, 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Percebe? Você não é seu próprio Salvador, porque só existe um Salvador, é o Senhor. O Espiritismo diz o que a pessoa gosta de ouvir, por isso que é tão popular. Um espírita vai chegar para você e vai falar assim: você precisa desenvolver a sua mediunidade. Você pode subir, você pode evoluir, você pode chegar lá. Fecha aspas. Mas o Espiritismo não diz aquilo que você não gostaria de ouvir. Você é um pecador e precisa de um Salvador. Vamos ver o que Deus diz na sua palavra pelo profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Simples assim. A reencarnação exclui Cristo da equação da salvação e coloca o homem no seu lugar. O homem com seus esforços, com as suas obras, com a sua caridade, no lugar de Cristo. Mas, no entanto, na Bíblia, em Atos 4,12, diz que em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. É só Cristo. A Bíblia também afirma que nós nascemos... Aliás, a Bíblia não afirma isso, mas a doutrina espírita afirma que nós nascemos e morremos muitas vezes. Não é assim que você aprendeu no Espiritismo? E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Além de jogar a glória de Deus para escanteio, a reencarnação prevê a evolução do ser humano, o que leva a ideias tenebrosas a respeito da dignidade humana e leva ao preconceito. Se eu acreditar numa evolução física, intelectual e espiritual, eu vou precisar admitir que existam seres mais evoluídos e seres menos evoluídos. Quem seriam as pessoas mais evoluídas? Quem seriam as pessoas menos evoluídas, segundo a visão kardecista? Antes que alguém me acuse de racismo, eu quero deixar bem claro que os textos que eu vou ler agora são de autoria de Allan Kardec e não de minha autoria. E você vai encontrar esses textos em publicações na internet, nas edições mais antigas dos livros de Allan Kardec, porque elas podem estar sendo excluídas das edições novas, porque não são tão politicamente corretas assim, né? Eu nunca escreveria uma coisa dessas, porque eu mesmo tenho um filho negro. E eu não concordo que ele seja isso que Allan Kardec disse que meu filho é. O que Allan Kardec disse que meu filho é por ser negro? Vamos ler. Abre aspas, palavras de Allan Kardec. O negro pode ser belo para o negro, como um gato para os gatos, mas não o é no sentido absoluto, porque os seus traços grosseiros, os lábios grossos, acusam materialidade dos seus instintos. Podem perfeitamente exprimir paixões violentas, mas nunca variedades do sentimento e as modulações de um espírito elevado. Fecha aspas. Isso escreveu Allan Kardec no livro Obras Póstumas, primeira parte, capítulo da Teoria do Belo. E se eu mudo minha voz na hora de ler as coisas de Allan Kardec, é para deixar muito claro quão
horrível, quão vil é isso que ele escreveu. Quer mais? Abre aspas. Com efeito, seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem dos macacos, que aos chineses, e ainda menos aos europeus civilizados. Fecha aspas. Isso foi Allan Kardec, no livro A Gênese, editora Leike, São Paulo, primeira edição, página 187. Esse homem seria preso se ele vivesse hoje. Abre aspas. Mais de Allan Kardec. Por que existem selvagens e homens civilizados? Se nós tomarmos uma criança negra recém-nascida e a educarmos nas melhores escolas, faríeis dela um dia um Laplace ou um Newton? O negro é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o negro é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o fez e a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucasiana ou raça branca? Mas se não é um homem, por que procurá-lo fazê-lo cristão? Fecha aspas. Mais uma vez, aí vai o Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, Instituto da Difusão Espírita de Arara, São Paulo, sem data de edição, capítulo 5, páginas 126 a 127. Eu respeito você e, obviamente, você acredita naquilo que você quiser acreditar, naquilo que você achar melhor acreditar. Mas será que você acha seguro crer nos ensinos de um homem que escreveu isso, que escreveu tamanha aberração, um homem que escreveu tamanha discriminação contra os negros? Na dúvida, se os textos que eu colei aqui eram mesmo verdade, alguma gozação de algum anti-espírita, né? Porque eu encontrei esses textos na internet, eu fui pesquisar. E aí eu encontrei um texto do escritor espírita Paulo Neto, nem me pergunte quem seja, que tenta amenizar a ideia de racismo nos textos de Kardec. Mas veja a pérola que ele produziu para explicar esses textos que eu acabei de ler aqui. Abre aspas, esse agora é texto desse autor chamado Paulo Neto, não sei quem é. Quanto à questão de mal se distinguir dos macacos, devemos informar que na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, Goodman e sua equipe compararam 97 genes de humanos, chimpanzés, gorilas, orangotangos e outros macacos e descobriram que o grau de semelhança nas regiões do DNA analisadas é de 99,4% entre seres humanos e chimpanzés. 99,4% entre seres humanos e chimpanzés. Daí poder-se afirmar que realmente a raça humana pouco se difere da dos macacos. Por mais que isso venha a ferir o orgulho de alguns, essa realidade é insofismável, fecha aspas. A questão é que no texto de Allan Kardec, ele não falava da raça humana de modo geral. Não, ele foi específico. Ele se referiu aos negros e chamou-os de macacos. Alguém ficou com orgulho ferido? Então ele disse que é assim mesmo que acontece, que deve ficar com orgulho ferido. É isso. Quando você aceita a reencarnação kardecista, você vai ter que levar tudo no pacote, goste ou não. Por favor, os espíritas não tomem isso como uma crítica pessoal. Eu não tenho nada contra espírita. Embora eu não concorde com o espiritismo, eu não tenho nada contra as pessoas que professam essas ideias. Agora, quanto à lei contra a discriminação racial, eu sou favorável de que exista uma lei contra a discriminação racial. E eu não sou ingênuo para ler esses textos e achar que isso aí é só uma coisa leve, não tem nada a ver, não tem problema algum chamar pessoas de outras etnias de macacos ou de menos evoluídos ou de pessoas que não vale nem a pena tentar tornar cristã. Você escreveu o seguinte, abre aspas, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de estudo, onde os ensinos morais de Jesus são analisados e mostrados de maneira clara e atual, fecha aspas. Bom, eu vou dar uma mão, então, a você, acrescentando uma citação de um site espírita, que eu encontrei na internet, que dizia o seguinte, abre aspas, Allan Kardec e os espíritos que participaram da codificação, não sei que codificação é essa, deixando de lado os pontos polêmicos, puderam com tranquilidade reconstruir a moral evangélica conservada pelos evangelistas, fecha aspas.
Mesmo com a assessoria de uma equipe de espíritos assim, será que nenhum desses espíritos avisou a Allan da questão do racismo e da segregação? Ninguém chegou e falou: Allan Kardec, cara, não escreve essas coisas aqui que você vai ser preso por racismo. O Espiritismo fala tanto de amor ao próximo que eu particularmente não considero um amor desinteressado, já que o sujeito que pratica esse amor espírita, no fundo, o que ele quer é reduzir o seu próprio karma. É claro. E dá uma pisada na bola dessas, como deu Allan Kardec. Se Kardec realmente tivesse mesmo, abre aspas, reconstruído a moral evangélica, fecha aspas, como diz aí o texto desse site espírita, ele saberia como um discípulo de Cristo se comportaria em relação à segregação. Os discípulos de Jesus, embora judeus extremamente separados de outros povos, aprenderam a lição do Senhor. A lei no Antigo Testamento, sim, ordenava coisas como separação total de gentios, que eram os não-judeus, e judeus no templo de Jerusalém para adorarem a Deus. A lei também proibia de ser sacerdote um homem que não tivesse testículos, por exemplo, um homem castrado. Para mostrar como os evangelhos eram realmente boas novas ou boas notícias, em Atos capítulo 8, Filipe sai nas carreiras ao lado da carruagem de um homem, só para explicar para esse homem que Isaías 53 falava de Jesus. E maravilha das maravilhas, aquele homem se converteu a Cristo. E quem era aquele homem? Era um que o Allan Kardec não perderia tempo em querer transformá-lo em cristão, porque ele era negro. Ele era um etíope. Além disso, para um judeu como Filipe, nem deveria perder tempo, mas ele perdeu, porque agora ele era um cristão. E esse homem, além de negro, ele não era judeu. E mais, ele era castrado, porque ele era um eunuco. Ou seja, ele era negro, não judeu e castrado. E mesmo assim, Filipe não mediu esforços para falar de Cristo àquele homem, na esperança de que ele se tornasse um cristão, como ele efetivamente se tornou quando ele creu em Cristo como seu Salvador. Agora vamos perguntar ao Allan Kardec: e você, Allan, o que você faria a respeito? E a resposta de Allan seria essa, tirada das suas palavras, abre aspas, o negro é de uma raça inferior. Por que procurar fazê-lo cristão? Fecha aspas. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, capítulo 5, página 126 e 127. Na opinião de Allan Kardec, Filipe, coitado, correu à toa atrás daquele negro castrado e gentil. Por que se esforçar para procurar fazê-lo cristão, não é? Essa é a doutrina que você segue, chamada Espiritismo reencarnacionista.